Vasco terá voltas importantes no clássico. Artilheiro Verrete, Jair e Rossi. Vamos falar da condição do jogador. Vamos falar também de Marlon Gomes. Vamos trazer informações sobre quem? Vamos opinar sobre Maicon. O cara, depois de toda a desconfiança, dominou a zaga do Vasco e olha, hoje é titular do Gigante da Colina. Também vamos falar das meninas da Colina, enfrentaram o Botafogo hoje, tem classificação já para a semifinal e lutar até o fim. Esse é o dilema do Vasco nos próximos jogos. Isso e muito mais, a partir de agora, no nosso Comentário Vascaíno. Então você já sabe, né? Sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentaléu, saudações vascaínas, estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado, é sempre um prazer imenso ter você junto com a gente, a galera que está chegando pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui, é um prazer imenso ter a sua presença. Olha, estamos chegando a 12 mil inscritos. Então conto com a rapaziada que tá chegando agora, a rapaziada que já é do canal. Compartilha bastante para que a gente possa chegar aos 12 mil. Com fé em Deus e com fé em Deus continuar na Série A, né? Seria massa. Mais de 12 mil e continuando na Série A do Campeonato Brasileiro. Antes de falar do futebol masculino, do Vasco no Campeonato Brasileiro, tem clássico importante nos próximos dias. Vamos falar das meninas da Colina, você está vendo imagens aí na sua tela. O time feminino do Vasco enfrentou nas imagens do Matheus Lima, as lentes de Matheus Lima. O time feminino enfrentou o Botafogo e acabou perdendo por 2-0, mas as meninas já estão classificadas para a semifinal do Campeonato Carioca e também garantiram vaga no Campeonato Brasileiro da Série A3. Segundo o próprio Vasco, nos próximos dias iremos ter informações sobre o adversário e as datas da próxima fase da semifinal do Campeonato Carioca. O Vasco garantiu a classificação com a campanha da primeira fase, que contou com 6 vitórias em 8 jogos, 6 vitórias e 2 derrotas. 2 derrotas em clássico, né? O Vasco perdeu para a equipe do Flamengo, também para o Botafogo hoje, ganhou do Fluminense e os outros 2 mais jogos aí. Foi a campanha das Minas da Colina nessa primeira fase. E olha, Vasco se preparando para enfrentar a equipe do Botafogo, terá retornos importantes. Primeiro é esse rapaz aí, né? Pablo Verrete, depois de ter cumprido a suspensão automática, volta ao ataque do Vasco contra a equipe do Botafogo e vai enfrentar uma zaga reserva do Botafogo. O artilheiro do Vasco no Campeonato Brasileiro com 8 gols vem com fome de gol. Ele inclusive postou nas suas redes sociais, né? Que os fracos queimem no inferno, que aqui é Vasco. Falou isso aí o Pablo Verrete, em tom muito, sabe, forte mesmo para buscar o Vasco uma mudança. Esse é o pensamento do Vasco. Jair é mais um que volta ao time depois de ter cumprido suspensão, tomou seu terceiro cartão amarelo contra o Goiás, ficou de fora do jogo contra o Cuiabá e volta a jogar contra a equipe do Botafogo. Quem também deve voltar, esse rapaz está na sua tela aí. Eu, inclusive, falei para vocês, né? Se o Rossi não está 100% ainda, mas deve ser relacionado. E deve ser muito provável ser relacionado. Eu tinha essa informação antes, né, mesmo do jogo do Vasco contra a equipe do Cuiabá. O Carlos Bevet confirmou, né, na torcida vascaínos. E o nosso querido Rossi tem grande chance de ser relacionado. Mas como eu disse lá na quinta-feira, muito pouco provável que ele seja titular. O Vasco está com cautela na situação do jogador. O Bevet também, inclusive, falou na sua matéria sobre isso, e é o que a gente vinha falando durante a semana. O jogador não está 100% ainda, mas na questão física, na questão de ter a confiança de poder fazer aquela explosão que o Rossi faz, mas a lesão está curada aí. Falta uma questão física mesmo, por ter ficado parado tanto tempo, mas o Rossi tem grandes chances de ser relacionado novamente o Ramon Dias contra a equipe do Botafogo, começar o jogo no banco. Marlon Gomes, pelo que eu pude entender, não está recuperado ainda, hein? O Vasco vai tentar recuperar o jogador nos próximos dias para que ele possa ser uma opção ao banco de reservas do Vasco, mas é bem pouco provável
que ele esteja, só se ele tiver uma recuperação aí meteórica nesse próximo sábado e domingo, e aí ele sim ser uma opção para Ramon Dias, bem provável que ele vá para o jogo contra o América Mineiro no próximo final de semana. Essa é a situação aí dos jogadores no DM. Capasso, ainda bem pouco provável, viu? Tomara que ele recupere logo, viu? É um jogador que todo mundo tem uma certa expectativa, mas que até então não cumpriu as expectativas que o torcedor tinha sobre ele. Falando também sobre alguém que tá na zaga, que ganhou a vaga, chegou aqui com meio de desconfiança, é esse rapaz aí, ó, Maicon. Incrível a evolução de Maicon. Quem assistiu primeiro do jogo do Vasco contra o Cruzeiro, que o Maicon joga como titular, viu o Maicon fora de ritmo, e aí diziam, o Maicon não serve, o Ramon Dias não quer o Maicon, blá 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 blá. Maicon hoje, final de temporada praticamente, reta final, e o Maicon é titular do Vasco. É incrível a segurança que o Maicon passa na zaga quando tá ali juntamente com o Medel. O Léo Jardim também é um dos pilares, mas como o Vasco ganha na bola aérea, na força com o Maicon. O quanto evoluiu, o quanto fisicamente, ainda não, né? Fisicamente você vê que ele ainda tá jogando com algumas bandagens, algumas proteções, mas o quanto o Maicon vem surpreendendo. E aí é o que eu falo novamente. Ramon Dias é um técnico. Quando algumas pessoas criticam o Ramon Dias aqui, falam, Ramon Dias não é técnico. Pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus. Dizer que um cara que pegou um time na parte de baixo da tabela, fez aí mais de 20 pontos com esse time, que esse cara é horroroso, não tem. Não entra na minha mente. O que o Ramon Dias faz com o Vasco e com alguns jogadores do Vasco será relembrado. Não sei se tomara que com o cara que fez o Vasco sair da zona de rebaixamento para uma recuperação. Mas o que o Ramon Dias tem feito com esse time do Vasco, principalmente com a evolução do Maicon. O Maicon é principal. Maicon, o próprio Paulo Henrique, Zé Gabriel. A evolução desses jogadores se deve à comissão técnica, ao Ramon Dias. E por isso eu digo, quando alguém fala assim, o Vasco já caiu, eu confio no Ramon Dias. O trabalho que o Ramon Dias está fazendo no Vasco, com 6 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, só mostra o quanto o Ramon Dias é um grande técnico. O quanto esse cara consegue fazer o time do Vasco ser outro. O Vasco sem o Ramon Dias é impossível você olhar e falar assim, pô, esse time do Vasco vai para algum lugar. Difícil, cara. O que o Ramon Dias fez com o Vasco, com alguns jogadores, principalmente com o Maicon, é de se lembrar para sempre. E aí tem uma coisa que ele falou que é um lema que o Vasco vai levar, tanto ele quanto o Emiliano, nos bastidores do Vasco. Lutar até o fim. O Vasco irá lutar para não abarrar. O Vasco irá lutar. É a palavra de ordem do Vasco, dos jogadores, da comissão técnica. Lutar até o fim. O Ramon Dias falou, quem quiser ganhar do Vasco vai ter que jogar a vida. E que seja assim. O Vasco tem 2 jogos em São Januário agora. Botafogo, América. E tem que pontuar. Se não quer baixar, tem que pontuar. Então é isso. Agradeço a você que está aqui junto com a gente. Amanhã a gente volta com mais informações. Amanhã teremos somente um boletim, um vídeo mais à noite, onde a gente vai trazer aí as informações do gigante da Colina. Valeu? Até a próxima. Saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência sempre.